Temos criança hoje? Quem que é o professor? Enquanto as crianças não chegam, vamos abrir a nossa Bíblia na Cartas aos Hebreus. Pediria para o Denner estar orando pelas crianças. Deus Pai, agradecemos por esse momento que nós vamos estar aqui. Nosso Senhor, aqui, a nossa oração para receber essa palavra. E as crianças que vão sair desse momento, que vão receber uma mensagem voltada para elas, voltada no céu, na vida mental, no sentido de passar, Senhor, que nossa professora está agindo desde já para as nossas crianças, para a frutificação. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hebreus 12, convido a igreja para fazermos a leitura de Hebreus 12, da Carta aos Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Como é um texto pequeno, vamos fazer a leitura todo mundo juntos. Preparado? Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando a vossa alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós lemos a Tua palavra, Pai Santo, e ela precisa ser falada e explicada, ó Pai. Ela precisa ser exposta aqui, ó Deus, e nós rogamos a intervenção do Espírito Santo, que nos ajude, que nos abençoe, que ajude esse pobre pecador a falar a Tua palavra, ó Pai, que é santa, que é pura e eficaz, que nos ajuda a ter uma vida mais sensata, ó Deus, diante da Tua presença. Pai Santo, nós suplicamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde a nossa fé ela é testada o tempo todo. Muitos se falam sobre isso, muitos pastores pregam sobre isso, mas muitas vezes não é por falta de crença que nossa fé nos enfraquece. Às vezes pelo cansaço acumulado, pelas tarefas do dia a dia, pelos afazeres, pelos estudos, tudo isso vai somando e no final das contas vai nos desanimando com relação à fé. E nós vemos aqui no livro de Hebreus uma joia preciosa que faz referência aos heróis da fé. Heróis da fé foram aqueles homens fortes, maduros da fé, que mesmo nos perigos, nos dias difíceis das suas vidas, nas grandes lutas do passado que tiveram, nunca abandonaram a sua fé, caminhando com dificuldade para que o nosso evangelho chegasse até aqui.
para que a palavra de Deus chegasse até nós. Muitos sofreram, muitos foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos foram até cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo. Esses são os heróis da fé, aqueles que permaneceram firme e fiel. As lutas para sobreviver foram muito grandes, mas as necessidades deles eram supridas pelas mãos do Senhor. Essa é uma coisa que nós devemos entender, que as nossas lutas do dia a dia, as nossas dificuldades, todos os obstáculos que alguém ou o próprio mundo quer passar a perna, nós temos um Deus que nos salva, que nos livra. Esses homens foram segurados pela mão de Deus, foram salvos pela mão e pelo poder de Deus, para que a mensagem de Cristo chegasse até hoje, os dias de hoje. O diferencial desse povo era uma fé inabalável que eles tinham. Eles lhe davam esperança, porque Deus tinha feito um pacto com eles. E eles confiavam nesse pacto de Deus, que Deus tinha feito com eles. Era uma aliança que Deus havia feito lá no início com Abraão, de que dele saía uma grande nação, como as estrelas do céu. E ele confiou pela fé. Pela fé ele confiou e tudo aconteceu. Tudo que Deus falou foi escrito, falou que Deus revelou e foi escrito, aconteceu e ainda está acontecendo nos nossos dias. Então o diferencial desse povo era dar esperança para nós. O diferencial desses antigos pais da fé, heróis da fé, é nos dar esperança, trazer a nós a memória o que aconteceu com eles e o que nós estamos passando. Talvez os nossos dores, os nossos sofrimentos não chegam nem sequer perto do que esses homens passaram. E muitas vezes nós estamos desistindo da fé. A nossa fé muitas vezes é abalada e às vezes nós não temos força para se levantar. Nós devemos lembrar que assim como Deus os segurou esses homens pelas mãos, Ele também nos segura pelas mãos, quando nós nos reverenciamos a Ele. Isso deve servir de lição para nós, para os jovens de hoje, que pretendem ser cristãos, que pretendem seguir a Cristo. Devem entender que é luta todos os dias. Não é fácil seguir a Cristo. Seguir a Cristo hoje é muito difícil. Tem que ter coragem, tem que ter fé. O capítulo 11 aqui do lado, ele nos dá essa visão. E ele diz assim, capítulo 1: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa era a fé que os nossos heróis da fé, nossos antigos profetas tiveram. Uma fé inabalável, de crer naquilo que eles não viam, que apontava para Jesus Cristo. Nós temos o privilégio de ter essa comunhão com Cristo, de falar com Cristo, enquanto eles não tinham. Eles ouviam a voz de Deus, e Deus falava com ele, através dos profetas. E o capítulo 12 nos dá essa esperança, de como continuar, quando a fé pesa. Então devemos nos lembrar dos heróis da fé, que tanto lutaram para que o Evangelho chegasse até nós. Veja só, versículo 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. O texto está falando dos pais da fé, dos heróis da fé, que sofreram para que o Evangelho pudesse chegar aqui.
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia. O versículo 1 nos dá a ideia da necessidade de remover o peso e o pecado. Então, o texto ele não distingue o peso do pecado, porque o pecado está sempre nos acusando, o pecado está nos oprimindo, o pecado está nos atraindo, mas aqui o texto ele não distingue. Então, quando o pecado vem atormentar, nós devemos recorrer a Cristo e confessá-lo. O peso são coisas que nos tornam obstáculo na nossa vida. Peso são coisas que nós adquirimos e jogamos para dentro de nós, que tira do caminho do Senhor, que nos afasta do caminho de Deus. Esses são os pesos que Satanás coloca na nossa vida. Às vezes, mais tempo para se divertir, mais tempo para jogar, mais tempo para brincar, mais tempo para namorar, mais tempo para tudo. Menos tempo para Deus. E aí a consciência vai pesando, você vai ficando contristado, você vai ficando chateado, porque está faltando algo dentro de você. Você está sentindo cansado e pesado. Então, esse desejo é a responsabilidade nossa de remover, tirar de dentro de nós. É nossa responsabilidade pessoal de remover esse peso de nós. E só Jesus pode tirar. Devemos remover o peso do nosso coração das coisas que nos atraem, que atrapalham a nossa caminhada na fé. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir o que é que está nos atrapalhando nessa caminhada que nós temos aqui na terra, até a Nova Jerusalém. O texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O texto nos incentiva a correr, a aceitar essa proposta, esse desafio. A vida cristã é descrita como uma corrida proposta por Deus. E ela exige de nós perseverança, constância e fé. Então cabe a nós aceitar ou não o desafio. Cabe a nós estar preparado ou não para correr até a chegada final, até a volta de Jesus Cristo. Porque os pais da fé morreram, entregaram a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, lembre-se que os heróis da fé provaram para nós que através da Escritura é possível chegar até o fim. Por isso que nós temos o prazer de ler o Evangelho hoje. Olha só o que o escritor diz aqui em Hebreus 11, 27 e 25. Vamos ler do 24 até o 27. Logo do lado aí. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Mais uma vez aqui, Moisés está seguindo, abandonou tudo,
Ele poderia ficar lá tendo os prazeres do rei, era oferecido para ele a riqueza, o ouro e a prata, mas ele recusou. Ele não quis. Para ele era mais fácil receber a coroa da vida eterna. Ele já estava apontando para Cristo. No versículo 11 versículo 13 do capítulo 11, veja só. Versículo 13 do capítulo 11. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos morreram pela fé. E ninguém chegou na terra prometida. Mas não porque Deus não quisesse. Porque eles já estavam na glória, eles já estão na glória. Porque morreram pela fé, defenderam a fé. Então, esse é um exemplo que nós devemos seguir. Lógico que nós não vamos pular na frente da espada de alguém que está negando, que está de um anticristo aí, porque eles já estão perdidos. Não vale a pena morrer por eles. Então, a gente tem como exemplo grande nuvem de testemunha a nosso favor, que são esses homens. Morrer na fé é ter esperança na pátria celestial que Jesus nos preparou antes da fundação do mundo. Porque nós também somos peregrinos na terra. Assim como aquele povo estava de passagem, nós também estamos. Sempre é falado isso aqui. Nós somos peregrinos, estrangeiros. Se não fosse por Jesus Cristo nos salvar, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Veja que nós estamos apenas no segundo domingo do ano. O ano está no começo, começando ainda. Então nós devemos assumir o compromisso de caminhar com Cristo. O desafio foi lançado aqui. Correr a carreira da fé. Devemos assumir esse compromisso, caminhar a favor de Cristo. O pacto que foi feito com Deus para os heróis da fé permanece em Jesus Cristo. Aquele pacto lá apontava para Cristo. Então nós devemos dar continuidade nessa caminhada. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2, 3, capítulo 2, versículo 3, ele diz a Timóteo: meu filho da fé, né? Ele chamava Timóteo de filho. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O bom soldado aqui significa defender a fé. Lute, participa do meu sofrimento. Sofrer por Cristo não é desonra para ninguém. Sofrer para o nome de Cristo, em favor do nome de Cristo, não é desonra, não é demérito. É a certeza da vitória. É você ter a certeza daquilo que está esperando você lá na frente. Seja bom soldado de Cristo. Defenda a sua fé. Seja amoroso, seja bondoso, seja piedoso. A perseverança está ligada ao fato e ao foco. E quem é o foco? É Jesus Cristo. Então, olhar firmemente aqui, o texto diz, para o autor e consumador da nossa fé, significa ter segurança. Olha só o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus.
Ele nos dá segurança. Manter a atenção e o foco em Jesus Cristo, isso nos torna mais forte. Isso nos torna mais capaz. Então você só é forte quando você está ao lado de Jesus. Sozinho nós não somos nada. Sozinho nós somos fracos. Nós precisamos do amor de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Porque só a fé só enfraquece quando nós deslocamos nosso foco para a circunstância. A nossa fé ela enfraquece quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos naquilo que quer nos atrapalhar. Isso nos faz lembrar lá, quando Pedro estava no barquinho e desceu para caminhar com Jesus. Ele olhou para as águas e viu a profundeza e tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Conosco não é diferente. Quando a gente tira os olhos de Cristo, a tendência é cair. Foi isso que aconteceu com o apóstolo lá. Ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as águas e quase morreu. Jesus o segurou pela mão. Então, meus irmãos, o nosso foco é Jesus Cristo. Ainda no versículo 2, vemos Jesus como o centro absoluto de todas as coisas. Por isso devemos focar em Cristo, porque Jesus, ele é o centro de tudo. Ele é o centro de todas as coisas. O texto diz que Jesus, Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque ele está no trono. Jesus está no trono, ele tem o poder, ele tem o domínio. Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele tem o controle de tudo. Ele tem a chave que abre o livro da vida, onde nosso nome deve estar. Somente Cristo tem a chave da nossa vida. Cristo tem o poder de nos dar a vida, o fôlego da vida, dia após dia, mas tem o poder de tirar. E quando isso acontecer, ele tem a chave do livro. E que Deus permita que o nosso nome esteja lá, pela fé. Por isso ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. O qual, em troca da alegria, versículo 2 ainda, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O texto diz que Jesus não fez caso da ignomínia. Isso significa que Jesus, ele trocou a alegria que lhe estava proposta. Jesus, sendo Deus, sendo Rei, ele abandonou essa alegria. Ele se esvaziou de todo o seu poder para suportar a cruz pela igreja, por mim e por você. Jesus abandonou a sua majestade, o trono, por um tempo, para que ele viesse morrer por nós. Ou seja, ele não fez caso da vergonha pública que ele passou. Por isso o texto diz da ignomínia. Isso significa que Jesus trocou a alegria que ele podia viver. Assim como Moisés trocou os ouros, a sua vida de regalia lá no Egito. Jesus trocou, saiu do seu trono de graça, se despiu de tudo que ele era, como rei, como filho de Deus. Ele trocou
para nos dar a vida eterna, para salvar a igreja que confessa o seu nome. Jesus não fez caso da vergonha pública que passou, sendo ultrajado, quase nu. Não fez caso da infâmia, da injúria, da difamação que sofreu, do opróbrio e da dor. Jesus não fez caso da dor que sofreu. Então, quando quisermos reclamar de alguma coisa, que nós possamos lembrar no que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por nós, o que Jesus fez pela igreja. Cristo deixou a sua glória de lado, perdeu toda a sua reputação, a sua dignidade de homem e de Deus, de ser filho de Deus, para salvar cada um de nós. Será que isso já passou pela nossa mente? Jesus, sendo um homem justo, quanta humilhação o Senhor passou, perdeu todos os seus direitos de Deus e de homem, para nos dar o direito de receber a coroa da vida. Ele tirou a coroa da sua cabeça para reservá-la para nós na eternidade. A coroa da vida eterna. Sabendo que até um copo de água os soldados negaram para Cristo. Isso é muita humilhação. Isso não é humilhação. É muita humilhação. Jesus foi menosprezado, desonrado pelos homens, por causa de mim e por você, por nossa causa, para nos defender. Essa deve ser a nossa esperança em Cristo. Nós devemos lembrar disso quando nós abrirmos a boca para reclamar, quando nós formos abrir a boca para falar do outro, do irmão. Nós somos fruto da mesma videira. A cruz não foi uma derrota para Jesus Cristo, foi para abrir o caminho da salvação, da exaltação, da sua glória. Cristo cumpriu aquela promessa que que Deus fez lá em Abraão. Cristo cumpriu, se cumpriu em Jesus Cristo. Aquela promessa que os pais da fé foi trazendo para nós, através do Evangelho, Cristo cumpriu, sendo um homem justo. Em Cristo o sofrimento adquiriu propósito. É isso que nós devemos ter, propósito. Quando o nosso sofrimento bater, quando a dor atingir nosso peito, nós devemos lembrar que isso tem um propósito. Então, sofrer para Cristo não é demérito, é honra, é privilégio, comparado aos nossos pais da fé, comparado aos patriarcas, comparado àqueles que foram enterrados vivos, aqueles que foram crucificados de cabeça para baixo. Não é demérito servir a Cristo, é honra para o cristão. 1 Pedro, capítulo 13, 14, versículo 4, capítulo 13, 14. Vamos dar uma olhada? O que diz para nós, o que o apóstolo Pedro diz para nós, capítulo 4, versículo 13 e 14. Quando nós fomos atingidos por algo, diz assim, versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Olha só que maravilha. Ou seja, engrandecer, nós devemos engrandecer, glorificar a Deus, intensificar a nossa oração,
porque ele suportou a cruz por nós. Olha só no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nós somos bem-aventurados, diz o texto, porque sobre nós, quando nós somos injuriados, sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Não devemos nos sentir atribulados quando somos provados por Deus. Nós devemos sentir honrado, porque Deus sabe que nós somos capazes de suportar aquilo que Ele nos dá. Porque Ele mesmo dá a força. É Ele mesmo quem nos dá o vigor. Versículo 3. Ele diz assim, versículo 3: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O texto diz para nós considerarmos atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Isso significa que nós devemos refletir na presença de Cristo, que Ele é que fortalece a nossa mente, nos dá vigor, nos dá alívio. O texto diz para nós considerarmos tudo aquilo que Jesus fez por nós e não murmurar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo. Então nos fadigueis, diz ele, quando o desânimo aparecer, desmaiando na vossa alma. Não mude o foco. Não mude o foco. Permaneça na fé. A igreja precisa se levantar e de ficar de pé. Olhar para Cristo. Porque Jesus, Ele quer nos dar a vida que Ele planejou para nós. Às vezes nós queremos levar a vida que Jesus não agrada a Cristo. Jesus quer nos dar a vida planejada por Ele. Cada um tem os seus planos, mas a sentença, quem dá o aval é Cristo. E nós queremos levar uma vida que não agrada a Deus. Jesus prometeu dar a alegria da salvação, e nós estamos correndo atrás do pecado. Não se trata de mensagem de autoajuda, não se trata de horóscopo, não se trata de você ouvir um conselho de um amigo lá de fora do mundo. Se trata de caminhar com Cristo de verdade. Se trata de renovar a esperança da fé e correr na corrida da fé com Cristo. A sua fé cristã está em jogo. É isso que está se tratando o texto. Se trata de estar em comunhão contínua, estar em contínua perseverança com Deus, estar em constante oração, estar em constante conexão com Deus. É isso que se trata. É se opor ao pecado. É isso que o texto fala. Se você não está agindo dessa forma, você está caminhando com o pecado. E para concluir, meus irmãos, vamos dar uma olhada no Salmo 40, capítulo 1. Salmo 41. O salmista Davi, nas suas tribulações, ele nos ensina que devemos esperar no Senhor. Então ele diz lá: esperei com paciência pelo Senhor,
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Devemos ter paciência quando as dificuldades baterem na nossa porta. Devemos ter paciência quando as coisas não vão bem. Era com fé e paciência que os heróis da fé esperavam pelo Senhor. Era com essa paciência que eles carregavam a arca da aliança, que era a presença de Deus com eles. Hoje, Jesus Cristo está ao nosso lado. Nós não precisamos. Só basta reconhecer Cristo na nossa vida. Então, os heróis da fé, Deus falava com ele no tempo certo. Falava com os heróis da fé, para que eles transmitissem a mensagem de Deus para o povo. Nós temos acesso direto à palavra. Nada nos impede de estar em comunhão com Deus. Nós temos Jesus ao nosso lado todo dia. Nós só não falamos com Ele se nós não quisermos. Então nós devemos falar com Jesus em oração todos os dias. Ser grato por tudo que Ele fez por nós. Por tudo que nós somos, graças a Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé e entoar o hino de número 300.